Bom dia, está mais um dia aqui. Eu sou grata ao Senhor por estar mais um dia aqui para falar a vocês, né? Sendo grata pela bondade do Senhor e a fidelidade. E nós hoje vamos estar falando sobre a tempestade, quando nós atravessamos uma tempestade. E eu quero estar orando nesse momento. Senhor Jesus, quero agradecer a Ti pela oportunidade que o Senhor me dá de mais um dia estar compartilhando a Tua palavra, daquilo que eu tenho experimentado com o Senhor. E eu quero compartilhar com essas pessoas um pouco daquilo que eu tenho aprendido. Cada dia que eu tenho buscado o Senhor tem me ensinado, tem me instruído. Pai, no nome de Jesus, vem nessa manhã, Espírito Santo, nos ensinar a Tua palavra. Vem nos direcionar e que essa palavra alcance pessoas nesse dia. Pessoas que estão atravessando, Senhor, uma tempestade, estão atravessando para um temporal em sua vida. Que o Senhor possa estar ensinando através dessa palavra, no nome de Jesus. Então, o texto ao qual eu quero estar me referindo sobre a tempestade, talvez você já conhece, que é ali no livro de Marcos. Então, ali falando daquela tempestade que aconteceu, e é sobre ela que eu quero estar abordando, que às vezes acontece na nossa vida, tempestade, temporal. Eu lembro que uma certa vez a gente atravessou uma tempestade, um temporal muito forte. E naquele dia naquela época, eu fiquei sem saber o que fazer. E meu esposo, naquele momento, daquele temporal, ele começou a louvar ao Senhor. E eu ficava desesperada, porque aquilo aconteceu com a minha filha. Então eu fiquei ali, né, com aquela preocupação, né, que você há de entender como mãe. Aquela preocupação, ela ficou em um hospital, ela teve convulsão, então eu nunca tinha visto, nunca tinha passado por algo assim. Para mim foi uma tempestade. E uma tempestade para mim que naquele momento foi uma tempestade grande. E eu vi a minha filha naquela situação e eu como mãe não podia intervir, eu não podia fazer algo. E eu nem naquele momento parei para orar ao Senhor, pedir a oração. Né? A igreja orou, os irmãos que conheceram e que nos conheciam oraram. Mas eu mesma não me posicionei diante daquela tempestade. Mas meu esposo, às vezes eu chegava fora do quarto, né? Eu ia até onde ele estava e ele estava ali, cantando. Ele gostava de cantar aquele louvor, Tu és fiel, Senhor. E às vezes eu voltava para dentro do quarto e ficava, meu Deus, como é que ele fica daquele jeito cantando, Deus é fiel, e ela está nessa situação. Porque eu presenciei umas 4 vezes ela tendo a convulsão. E eu não entendia. E hoje eu vejo que se eu tivesse feito diferente, não que eu não ficasse preocupada, mas se eu tivesse ali louvando ao Senhor, orando ao Senhor, teria sido, né, eu teria tido um refrigério. Mas eu fiquei aflita, eu fiquei desesperada. Talvez na situação como esses discípulos, né, que nós vamos estar lendo aqui em Marcos 4:35, que nos diz assim: Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já cedo, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Eu vou dar uma pausazinha aqui, né, no versículo 37, né, que levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. Que há momentos na nossa vida que acontece isso.
que pessoas, né, estão atravessando esse momento de tempestade, de luta, e parece que não vai acontecer, parece que você não vai sair daquela situação, parece que você vai ficar presa, parece que a tempestade vai te engolir, que você vai perecer, que você vai morrer, que acabou, não tem mais jeito. Talvez esteja pessoas vivendo aí nessa situação, que parece que ela está dizendo assim, olha, parece que não tem mais jeito para mim. Cadê Jesus? Senhor, onde é que tu estás? Porque eu estou atravessando essa tempestade, está tão alta, esse temporal está tão forte. Mas tem temporal que é temporário. Essa tempestade é temporária. Ela vai passar, ela não vai ser permanente. Então leve os seus olhos ao Senhor, ore ao Senhor, clame ao Senhor. Pai, eu estou vivendo essa tempestade, está parecendo que eu vou perecer, mas eu sei que o Senhor está comigo, porque a palavra do Senhor me diz que o Senhor está comigo todos os dias, e que o Senhor não me deixaria só, e que o Senhor enviaria o Consolador para estar comigo. Então, nesse momento, Senhor, que eu estou atravessando essa tempestade, me ajuda, vem a acalmar a tempestade, traz bonança, Pai, nessa situação. E naquele momento em que eu estava ali, depois de um tempo eu comecei a entender. E Deus, naquele momento, Ele veio trazendo a bonança. E Ele nos concedeu, aleluia, o milagre. Ele nos deu o milagre. Né? Nossa filha hoje é adulta já, tem família, tem seu filho. Então eu vejo ali, foi a mão do Senhor que acalmou aquela tempestade. A gente passou por aquele período, estava tumultuado, estava uma tempestade muito grande, que quem olhasse dizia, não tem jeito, porque ela paralisou o lado esquerdo. Parecia que eu disse, meu Deus, ela nasceu tão perfeita. E eu ficava imaginando, já pensou essa menina, isso aconteceu, ela tinha 11 anos, ela agora ficando na fase adolescente e ela ficar com o lado paralisado. Eu ficava imaginando muitas coisas. Mas aí hoje eu vejo, né, o momento o Senhor veio, acalmou aquela tempestade. E hoje ela é mãe de família, hoje servindo ao Senhor, perfeita como ela nasceu. Então isso é motivo de ser grato ao Senhor, de dizer, Pai, obrigado, porque o Senhor continua acalmando a tempestade. O Senhor continua no controle. Quando eu e você entregamos ao Senhor o controle da nossa vida, né? Que não seria o barco, literalmente, mas a nossa vida, para que Ele conduza. A tempestade pode até vir, o temporal pode até acontecer, mas Ele estando no controle, Ele vai acalmar. Assim como Ele fez aqui na história que nós estamos lendo. E o versículo 38... E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? Olha, às vezes nós paramos e no momento que nós estamos atravessando a situação assim, nós olhamos e a gente dizemos assim, Deus, o Senhor parece que não se importa. O Senhor parece que não está nem preocupado. Mas a gente lê passagens aqui que o Senhor disse, teve compaixão. O Senhor teve compaixão daquela multidão quando estava com fome. Então Deus, Ele tem compaixão da situação qual você está vivendo. Deus, Ele não está esquecido. Deus, parece que Deus não está vendo. Simplesmente Ele está dizendo, filho, eu quero, cante para mim. Continue crendo. Seu milagre está chegando. Essa situação está sendo para que você, às vezes a situação na nossa vida, coisas que vêm, pode acontecer para nos ensinar. Naquele momento que eu estava vivendo ali, algo me ensinou que eu deveria, naquele momento tão de tempestade, que eu deveria estar orando, que eu deveria estar buscando ao Senhor, crendo naquilo que eu lia, naquilo que ouvia da palavra de Deus.
E uma coisa é eu dizer que eu creio sem viver. Não que necessariamente Deus nos faça passar por aquela situação para aprender. Pode acontecer. Mas naquele momento naquele momento de tempestade, eu pude aprender e entender que quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, como eu digo que a palavra do Senhor descansa nele, e quando vem aquela situação eu me desespero, então tudo aquilo que eu li só foi lido, eu não vivia aquilo ali, eu não tinha aquela experiência. Mas no momento que você passa por algo, você adquire uma experiência. Então, às vezes você está passando por essa situação, Deus quer lhe ensinar. A situação veio, não vai adiantar você ficar murmurando, você ficar se queixando, reclamando. Às vezes não é na área da doença, mas é em uma outra área, seja na área financeira, seja na área conjugal, né? Seja em outra área, no ciclo de amizade ou no trabalho. Mas você murmurando, você reclamando, não vai melhorar, não vai resolver a situação. O que vai adiantar na sua vida é você pegar a palavra de Deus, começar a aprender com o que a palavra de Deus ensina. Porque às vezes na situação que você está vivendo, seja no trabalho, às vezes alguém lhe falou algo que lhe feriu, que lhe atingiu, e você quer devolver da mesma maneira. Resolver como? Falando mal daquela pessoa, indo para cima daquela pessoa, dando um mau testemunho. E a tempestade cada vez mais vai aumentando, porque você não está fazendo algo para controlar, para que aquela tempestade ela venha ser acalmada. Porque a palavra dura, né, ela vai suscitar mais ira na pessoa. Mas uma palavra branda, ela vai tirar, ela vai desviar o furor. E às vezes na nossa vida a gente deixa que a tempestade, você permaneça mais tempo nela, porque você não aprendeu, dentro daquela tempestade, pedir socorro a quem pode lhe dar o socorro, a quem pode socorrer, a quem pode dizer acalma a tempestade, calma esse vento. Você não tem ido à pessoa certa, que é Jesus, a pessoa do Senhor Jesus. Mas às vezes a gente vai indo em direções erradas, mas nós temos que colocar a bússola, que é Jesus, e dizer: Senhor, eu estou passando por isso aqui, mas me ajuda. Eu quero ser aquela pessoa que vai ao Senhor, que vai mostrar a mansidão de quem é o Senhor na minha vida, do que o Senhor fez na minha vida. Como eu falei ontem no vídeo, né, antes eu vivia naquela vida, às vezes reclamava, ficava mendigando, querendo, porque a pessoa não falou de mim bem, porque a pessoa não me disse que me ama, não me abraçou, isso, aquilo. Ficava ali naquele choro, naquela reclamação. E eu tinha aquilo ali como uma tempestade. Mas aquilo não era uma tempestade, aquilo ali foi eu mesmo que criei. Tem situações que a gente cria e que a gente acha que é uma luta. Não, às vezes é eu mesmo que estou criando aquela barreira, que estou criando aquela situação. Mas há sim também tempestades que vêm na nossa vida e que nós precisamos aprender a passar por ela. Porque Jesus, olha o que ele fala mais. O que a palavra fala mais aqui. Os discípulos ficam preocupados. Senhor, não se preocupas, né, que pereçamos. Às vezes como eu disse, às vezes nós ficamos dizendo: Senhor, não estou se importando com o que eu estou vivendo. E ele responde assim: e despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Entende? Jesus, se você entregou a ele está ali com você, ele está dizendo: mas por que você se preocupou? Se você entregou a mim. E agora está desesperado por quê? Porque às vezes nós entregamos ao Senhor certas situações da nossa vida que estamos atravessando e depois ficamos: Deus, porque o Senhor não me socorre? Porque o Senhor não tira essa pessoa do meu lado aqui, do meu trabalho, que está me perseguindo? O Senhor está dizendo: filha, mostre para ela quem eu sou em você, a obra que eu fiz em você. Mostre para ela o fruto do Espírito.
Ore em favor dela, porque às vezes aquela pessoa que está ali, que foi arrogante com você, que lhe distratou, às vezes é uma pessoa que tem a sua família desestruturada, às vezes ela vem de um casamento derrotado, ela veio da sua casa com preocupações, às vezes ela está passando um momento tão difícil, às vezes ela está com um filho em um hospital, às vezes é um pai, uma mãe, e ela está tão aperreada porque ela não tem o Deus que você diz que tem. E ela desconta toda aquela dor, toda aquela frustração em quem? Ela vai descontar em você. Ela poderia descontar em outra pessoa, mas ela escolheu descontar em você. E agora você que tem a palavra? E agora você que muitas das vezes até fala do amor de Deus lá no seu trabalho, na escola, na faculdade, no meio da sua família, para os seus vizinhos, e de repente você se depara numa situação que você foi... essa pessoa lhe disse essa palavra que lhe machucou, que lhe feriu, e você vai de imediato também revidar com a mesma palavra. E ao invés de que aquela tempestade ela venha acalmar, ela venha cessar, ela vai aumentar, porque aquela pessoa vai ficar mais agressiva, aquela pessoa vai ficar mais chateada. Ao invés de você pegar, falar, esperar ela acalmar, e num momento oportuno, você ora ao Senhor e diz: Pai, eu preciso falar para ela, eu preciso mostrar para ela aquilo que o Senhor fez em mim, a obra que o Senhor fez e continua fazendo. Eu preciso passar para ela. E na medida que você não xinga ela, que você não rebate com ela, ofendendo-a, ela vai entender: não, eu fiz e falei tanta coisa com essa mulher, ou com esse homem, com esse jovem, essa jovem, e ela não revidou, ela é diferente. Realmente, Jesus tem feito uma transformação, ou transformou a vida dela. Ela tem algo diferente, porque vale mais o seu testemunho do que 1000 palavras. É um estudo que nós estamos tendo aqui na igreja. Então é muito poderoso. Às vezes o seu testemunho, às vezes não, o seu testemunho vai valer mais do que você falar, se você não der o testemunho. Então o que eu quero dizer com isso? Que nessa tempestade que você está atravessando, não fique gritando, não fique se esperneando, não fique esbramejando aí, chorando, ou contando para o vizinho, ou contando para alguém que não pode resolver. Conte para o Senhor, ore ao Senhor, porque às vezes você está passando talvez um momento de situação financeira, está complicada, aí às vezes você vai a um vizinho que não conhece a luz da palavra, ou que não tem noção sobre vida financeira. O que é que ele vai passar? Ah, é assim mesmo. Ah, mas é porque seu marido não sabe administrar, é porque seu marido está gastando com isso ou com aquilo. Desnecessário. Então, mas vá à pessoa certa. Porque se você continuar falando para A e para B, que não tem como resolver, como não tem como ajudar, vai piorar, porque aí você vem trazendo os resultados que você ouviu daquela pessoa, vem trazer para dentro da sua casa e você começa a aplicar. Aí você começa a dizer: tá vendo? A culpa de nós estarmos nessa situação financeira é porque você errou, é porque você comprou isso, é porque você fez aquilo, é porque você gastou naquilo que eu disse que não era. Ah, porque aí ainda bota o nome da pessoa. Ah, por isso que fulana me falou. Aí você traz complicações. E a tempestade vai aumentando, vai ficando pior, vai aumentando na sua vida. Então, minha querida, fique com a palavra, entrega a sua vida ao Senhor. Pai, essa tempestade que surgiu, às vezes essa tempestade, reconheça, essa tempestade, Senhor, surgiu porque eu me coloquei nela, eu entrei nessa tempestade. Eu me coloquei, eu fiz algo. Eu não consultei meu marido, eu não consultei também ao Senhor, eu não perguntei e entrei. E aí agora veio essa tempestade, tá vindo essas coisas, Senhor, e eu não tenho como resolver. Peço que me perdoe, porque eu fiz da maneira errada, eu agi da maneira incorreta. Reconheça e diga para o Senhor: eu entrego agora o controle, desse meu barco, da minha vida, Pai. E acalma a tempestade, assim como o Senhor acalmou a tempestade lá, quando eu estava com os seus discípulos. Acalma a tempestade da minha vida. Faz bonança, Senhor. Transforma. E o Senhor, dia após dia, Ele vai cuidando.
Ele vai botando as coisas em ordem. Mas quando eu e você entregamos o controle da situação na mão do Senhor, o controle da família, o controle das finanças, e nós entregamos ao Senhor, Ele vai colocando em ordem tudo aquilo que na nossa vida estava em desordem. Porque imagine, né, um lugar todo fora de ordem. Não é bom, não é agradável. E com a nossa vida, né, a nossa vida espiritual, ela tem que estar em ordem com o Senhor. Talvez você nasceu num lar cristão, indo à igreja, ouvindo a palavra, mas você não pratica essa palavra que você ouve. Você vai à igreja, você participa de coisas dentro da igreja, mas você não tem vivido, você não tem pegado essa palavra, aplicado na sua vida. Porque eu falar para você aplicar a palavra e eu não aplico, é uma hipocrisia da minha parte. Eu vivia nessa maneira, eu ouvia a palavra, mas eu não tinha experimentado da palavra do Senhor, de tirar o meu tempo, de ir para o quarto, falar em secreto com o meu Deus. Às vezes quando as lutas surgiam dentro da minha casa, eu corria, ia falar para um, ia falar para outro. E eu hoje tenho aprendido, Pai, aonde é que eu tenho que ir? É para o secreto, é para ir falar com o meu Deus. Tem momentos que a tempestade levanta, e aí eu corro para o meu secreto. Eu vou falar com o meu Deus, porque eu sei que Ele é que vai acalmar essa tempestade, é que vai mudar a minha vida, é que vai transformar de dentro para fora. E às vezes eu esperava que o outro mudasse, esperava que um filho mudasse, que o marido mudasse, mas é Jesus fazendo em mim a obra primeiro. É mudando-me por dentro, porque a gente fica esperando o outro. O outro deveria estar aqui para ouvir essa palavra. Fulano deveria mudar nisso aqui. E o Senhor está dizendo, ei, filha, é para você. Deixa que eu mude você. Mude o seu caráter, a sua forma de agir dentro da sua casa, sua forma de falar. Eu vou fazer em você. Eu vou fazer essa transformação se você me permitir que eu faça. Então o Senhor está dizendo, olha, eu estou batendo a porta do teu coração. Então o Senhor quer que você abra e Ele entrando, Ele vai colocar as coisas que estão desordenadas. Ele vai colocar em ordem na sua vida. E isso é o meu desejo nesse dia, que você entregue o controle dessa situação na mão do Senhor. Que você seja abençoado por essa palavra. Que o Senhor lhe instrua. Leia a palavra do Senhor. Não entendeu? Medite. Não fique lendo um texto hoje, outro texto amanhã. Você lê o texto hoje e não entendeu, o Espírito Santo me auxilia aqui. Fala comigo. Peça ajuda a um pastor, a alguém que tenha um conhecimento mais do que você. Lê novamente o texto com aquela pessoa. Peça explicação. Mas a melhor explicação, peça ao Espírito Santo. Porque às vezes tem palavras que você vai ler, que Deus vai dar uma revelação para você entender que essa mudança precisa ser feita em você. Quando eu comecei a ler a palavra, e o Espírito Santo, ele disse, essa palavra é para você. Quando eu cogitei em dizer, não, essa palavra é para fulano, aí o Senhor disse, não, essa palavra é para você. É você que tem que mudar. É você que tem que fazer acontecer. Sejamos essa mulher que está ali em Provérbios, né, que sabe cuidar da sua casa. E eu com esse tempo que eu vivi, que às vezes eu ficava esperando mudança dos outros, o Senhor estava dizendo, filha, eu estou chamando você para fazer uma transformação na sua vida, para mudar. Não é tempo, irmãos, porque você tem 20 anos, 30 anos de evangélico, não. É de conhecer ao Senhor, é passar de hoje, Senhor, eu começo agora com o Senhor. Esquecendo-me das coisas, como Paulo diz, das coisas ficando para trás, eu vou avançar para as que estão adiante de mim. Então agora eu vou buscar, eu vou estar ali agora ouvindo a palavra, eu vou me poldar na palavra do Senhor, eu vou me manter na palavra do Senhor, eu vou me segurar nessa palavra, eu vou no esconderijo do Senhor, eu vou descansar no Senhor e vou esperar no Senhor. Né? Depois, no próximo vídeo, eu vou estar falando sobre a paciência, né? Você esperar no Senhor, como diz o Salmo 40, esperar com paciência no Senhor. Então, descansar. Então, o meu desejo é
que você aprenda, né, com o Senhor, que você tenha essa experiência com o Senhor. E eu declaro em nome de Jesus essa tempestade, você descansando, e o Senhor vai dizendo para você, olha, calma, tempestade, estou trabalhando. Mas deixa que Ele trabalhe primeiro em você, mudar você. Não pegue a palavra dizendo, fulano precisa ouvir, não. Era eu que precisava ouvir aquela palavra. Era eu que precisava mudar. Que Deus em Cristo abençoe, no nome de Jesus. Amém.